O Foro de São Paulo é teoria da conspiração? Começa agora mais um Ringue da Pan, ainda mantendo a distância, a pandemia pegando, a segunda onda bateu já na Europa e quem sabe vai bater aqui também. A gente não sabe até que dia vai manter esse programa à distância, mas hoje vai ser assim mais uma vez. E o assunto é Foro de São Paulo, essa bobaiada chamada Foro de São Paulo, que o Kim e que tantas pessoas à direita levam a sério, mas que não passa de mais uma teoria da conspiração, né? Bom, minha opinião, já estou começando a dar, Foro de São Paulo é mais uma fake news. Foro de São Paulo é mais uma teoria da conspiração. Por mais que esse foro exista desde 1990 e tenha sido criado pelo Fidel Castro, junto com Lula, junto com políticos que são nomes fortes da esquerda na América Latina, a intenção desse fórum era apenas debater o neoliberalismo, que estava tomando uma forma maior nas Américas e que naquela época tinha caído o Muro de Berlim. Eles não tinham mais a União Soviética, apesar de existir ainda, eles não tinham mais a União Soviética como aquele pano de fundo ali, como aquele país que reunia as vozes à esquerda, e eles resolveram criar esse foro para simplesmente debater ideias. A importância do Foro de São Paulo é mais ou menos a mesma importância de uma reunião estudantil, de uma reunião de um grêmio escolar. São pessoas opinando, falando o que pensam, mas dali não se cria nenhum tipo de intercâmbio de ações. Eles não desenvolvem a partir dali nenhum tipo de estratégia para dominar a América Latina politicamente, apesar de, claro, debaterem ideias que podem sim convencerem um ou outro lado ali. Alguém pode, depois de ouvir aquela ideia, como em qualquer debate passar, adotar aquilo, mas a intenção não é criar uma estratégia para dominar de maneira, como dizem, né, antidemocrática até, a América Latina. Isso é uma bobaiada. Sabe, o foro, olha só que engraçado, o Foro de São Paulo existe há 30 anos. Você já tinha ouvido falar no Foro de São Paulo? Não. Quando que você ouviu falar no Foro de São Paulo? A partir do momento que aquele velho que devia estar num hospício maluco chamado Olavo de Carvalho começou a martelar essa bobagem para criar um inimigo comum para toda a direita e assim conseguir convencer a direita a se reunir, a se engajar do lado dele, a partir de um discurso fake, um discurso que apela para a teoria da conspiração, que apela para o medo, que apela para fake news, fingindo que esse foro é um movimento antidemocrático de políticos que pretendem acabar com o capitalismo, que pretendem de alguma maneira implantar algum tipo de corrente do socialismo na América Latina. Eu acho uma grande asneira. Inclusive o PT, ele usava o foro para querer criar um movimento chamado socialismo do século XXI, que é um socialismo democrático, que fugia daquele modelo comunista da União Soviética que ainda existia em 1990. Ele queria exatamente fazer um outro modelo que priorizava a democracia. Então não há como você tentar ligar o Foro de São Paulo a nada além de uma teoria da conspiração da direita. Mas vai aí, Kim. Vamos lá, acho que três coisas principais. O primeiro é de que eu não acho também que o foro seja esse bicho de 7 cabeças. Agora, duas discordâncias que eu tenho com você. Não dá também para chamar que é simplesmente a mesma importância de um grêmio estudantil. Você teve presidentes da República de vários países da América Latina atuando dentro do Foro de São Paulo, se articulando sim para, como você colocou, aí é outra discordância que eu tenho com você. Sim, existe discussão dentro do Foro de São Paulo sobre tomar o poder, combater o capitalismo e implementar o socialismo. E não tem nada de socialismo democrático, não, porque você sempre teve a exaltação de Fidel Castro, né, Maduro também participou, Kirchner participou, Evo Morales, todos que corroeram as instituições democráticas dos seus países para aumentar o poder do presidente da República e para que o presidente tivesse cada vez mais o poder de governar via decreto, sem o parlamento e sem o judiciário. Essas discussões existiam dentro do Foro de São Paulo e a própria definição do foro não é apenas para discussão sobre neoliberalismo, uma discussão acadêmica, né, como, aliás, sua exposição inicial fez parecer. Aspas aqui sobre o manifesto do Foro de São Paulo, né? Em contraposição com a proposta de integração sob domínio imperialista, né, então um forte teor ideológico, né, anti-americano, definir as bases de um novo conceito de unidade e integração continental. Então, havia, sim, discussão sobre você cada vez mais criar entidades supranacionais
de comando, né, e que tivesse o poder de legislar sobre matérias que não passassem pelos parlamentos nacionais. Essa era uma discussão ativa dentro do Foro de São Paulo, e ideias democráticas só estavam no papel, só estavam no discurso, porque, como eu já disse, todos os líderes, o próprio Lula não era, a gente sabe muito bem a maneira como ele governava de maneira nada democrática, né, corroendo as instituições, não chegou a degradar as instituições como na Argentina, na Bolívia ou na Venezuela, porque o Brasil é um país com instituições mais fortes do que esses países, mas ainda assim Lula degradou sim, e o próprio PT também já demonstrou muito claramente que não tem anseios democráticos de disputar o poder. Fala clássica do Dirceu, né? Vencer a eleição é diferente de tomar o poder, o que a gente quer é tomar o poder. E o próprio manifesto do PT em 2016, depois do impeachment da Dilma, que colocava que os seus principais erros tinham sido não mudar o currículo e não aparelhar, né? Não indicar os principais generais das Forças Armadas e não ter aprovado a regulamentação da imprensa, o que também demonstra que não tem nada de democrático. E mais, né? Foram expulsas depois, mas as Farc chegaram a fazer parte também do Foro de São Paulo, inclusive sendo exaltadas em várias discussões, em vários discursos, quando houve lá a morte de um de seus comandantes, teve o presidente da Nicarágua fazendo discurso exaltando, né, e lamentando a morte do líder das Farc. Então, uma facção criminosa, né, fazendo parte de um fórum de debates acadêmicos sobre neoliberalismo, também parece pouco factível. Mais uma vez, eu sei que não é esse bicho de 7 cabeças, mesmo porque nem a Internacional Socialista tinha grande influência e tinha até a União Soviética por trás. Então, o Foro de São Paulo não tem grande relevância no debate internacional para impor as suas visões. Agora, que havia dentro discussões antidemocráticas sobre tomar o poder e sobre como foi implementado na Venezuela, implementar o socialismo na América Latina, apesar do voto popular, ou ainda fazer uma espécie de democracia plebiscitária, né, com base no populismo, para que o executivo possa, via plebiscito, passar por cima do judiciário e do legislativo. Esse tipo de coisa sempre houve no foro, sim. Então eu pergunto para você que está aí em casa, em 4 eleições, né, que o PT venceu, em 4 eleições que o PT esteve no comando do Brasil, né, uma eles não completaram, que pitimaram a Dilma em cima de uma pedalada fiscal. Nesses 16 anos de PT, alguma vez você sentiu que a democracia do Brasil estava ameaçada? É muito simples. Responde para você mesmo aí na sua casa. Você se sentiu ameaçado alguma vez? Não teve isso. Isso que o Kim está falando não existiu. O PT não enfraqueceu as instituições de maneira alguma. Quem está enfraquecendo as instituições é o Bolsonaro. O Bolsonaro está aparelhando a PGR. O PT criou a lista tríplice. O PT criou um meio de se isentar praticamente de qualquer influência na PGR, enquanto o antecessor do Lula, o Fernando Henrique, tinha o Gerardo Brindeiro, né, que ficou apelidado de blindado, porque ele blindou o FHC de qualquer tipo de investigação. O Lula e o PT criaram meios de dar independência para a Polícia Federal, para a PGR, para o próprio STF. Se você for ver lá dentro do Supremo Tribunal Federal, os ministros que foram os mais rigorosos com o PT, os ministros que condenaram o PT, no Mensalão e depois também no Petrolão, foram ministros indicados pelo PT. Então você não pode dizer que o PT enfraqueceu as instituições, que isso aí é mais um meio de amedrontar o povo. Não, queria fazer a regulação da imprensa. Regular a imprensa é um gesto capitalista. Você regula a imprensa para você criar meios de haver competição nesse mercado. Regular a imprensa não é para censurar. Regular a imprensa acontece em qualquer país capitalista de primeiro mundo. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Isso faz parte, senão você deixa uma única família ou 6 famílias mandarem toda a comunicação. Senão você deixa uma empresa de comunicação ser dona do que a gente chama daquele monopólio cruzado de rádio, de TV, de jornal, de todo tipo de mídia. Isso é proibido em um país capitalista avançado pela regulação da mídia. Regular a mídia é isso, é criar meios de outras mídias também terem o espaço delas, terem dinheiro para crescer, outros tipos de narrativa. Claro que você pode, na hora que você está regulando, se você for um populista, criar brechas e meios de tentar censurar algum tipo de mídia. E aí sim, todo mundo deveria cair em cima disso. E não cair em cima da questão da regulação. E você tem alguma dúvida de que o governo petista foi um governo populista? Não foi um governo populista em termos de políticas sociais, mas não foi um governo irresponsável que colocou a nossa democracia em risco, como você está querendo dizer aí. Quem está fazendo isso agora
é o Bolsonaro, que está aparelhando, e a gente está vendo isso acontecer. A BIM está servindo aos interesses do Bolsonaro, Receita Federal, a PGR, o Augusto Aras, é um serviçal do Bolsonaro. A gente tem agora ele tentando aparelhar a PF, só que não estão deixando. A PF não está deixando. Os próprios membros da PF, integrantes da PF, estão se rebelando. Mas o Bolsonaro, sim, está aparelhando as instituições e pondo a democracia em risco. E o Foro de São Paulo nunca passou de um foro de debate, de discussão. É óbvio que pode ter gente mais extrema esquerda que faz esse discurso antidemocrático que expôs. Isso aí é a opinião de alguém. Você pode pegar todos os países que passaram pelo foro. A Argentina teve um presidente ali, Bolívia, Equador, Brasil. Venezuela sim virou uma ditadura, por outros motivos, não por conta do foro. Todos esses outros países permaneceram uma democracia. Bolívia é um exemplo de democracia na mão da esquerda. O Brasil também, Evo Morales, quem tentou mais uma vez corromper a democracia na Bolívia foi a extrema-direita do Camacho, que inclusive perdeu a eleição, apesar de ter tentado, junto com os militares, dar um golpe militar, que foi o que aconteceu na Bolívia, mas aí é assunto para outro dia. Foro de São Paulo serve muito mais aos interesses da extrema-direita do que da esquerda, porque é um argumento, é uma fake news, é uma teoria da conspiração usada para criminalizar a esquerda. Parece muito lindo você falando sobre as intenções democráticas e republicanas do PT, mas o fato é que o PT sim corroeu as instituições por meio do propinoduto, né, de submeter o legislativo ao executivo no meio da propina, de promover o sindicalismo dentro do Ministério Público Federal, né, essa lista tríplice que você colocou. É nada mais do que uma tentativa de você eleger de maneira plebiscitária, né, o líder de uma instituição que deveria ser técnico, né, que deveria ser nomeado com base na sua reputação ilibada, do seu notório saber jurídico, que o PT nega, mesmo porque a própria Bolívia, que você citou como exemplo de democracia também, você teve o completo esvaziamento do poder do parlamento por meio, sim, de discurso de medidas autoritárias que aumentaram o poder do presidente da República via plebiscito, né, que é o que um populista faz, né, principalmente na América do Sul, na América Latina, né, os líderes populistas sempre buscam esvaziar o poder do judiciário e o poder do parlamento, como o PT também tentou com a Dilma, aliás, com aquela constituinte exclusiva na primeira vez e depois com os conselhos populares que também iam diminuir as prerrogativas do parlamento, sempre tentam de maneira plebiscitária, porque eles sabem que vão ter maioria pelo seu discurso populista na população, e você também parece um bolsonarista defendendo o PT, Guga, porque quando eu falo do Bolsonaro, sempre os bolsonaristas falam, e o PT, e o PT, e o PT. Aí eu falo do PT e você, e o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Os dois estão, né? O PT, o Bolsonaro, de uma maneira muito mais grotesca, né? E mais explícita do que o PT. Agora, um não isenta o outro, né? Dois erros não fazem um certo. Fato é que você tem, sim, PT tanto endossando regimes autoritários, como ele mesmo querendo implementar um regime autoritário, como ele mesmo com anseios autoritários. Isso já fica muito claro com as falas do Zé Dirceu, isso fica muito claro com o Mensalão, com o Petrolão posteriormente, isso fica muito claro com os manifestos depois das reuniões petistas, com os próprios discursos da Gleisi, do Cardoso, do Lula, dentro das reuniões do Foro de São Paulo, falando sobre esse projeto de esvaziamento de poder do parlamento. Enfim, todas essas iniciativas que são investidas contra a democracia, sim. A democracia não necessariamente acaba com um golpe abrupto, né, com uma ruptura que é um tanque que coloca na porta do Congresso Nacional e aí você acaba com a democracia. A democracia pode acabar com a existência do parlamento, com a existência do judiciário, como existe hoje na Venezuela, né? Ou como mesmo existe na Bolívia. Agora, o poder desses outros dois poderes está completamente esvaziado e está completamente deslegitimado por essas medidas autoritárias de corrosão das instituições e pelo discurso populista desses líderes. Quero te fazer então só uma pergunta. Qual foi o plebiscito que a gente teve durante esses 14, 15 anos de PT? Qual foi a lei que a gente pode considerar autoritária que foi votada ou que o PT pelo menos tentou votar? A Constituinte Exclusiva. Não teve, isso não passou. A Constituinte Exclusiva tentou votar. Não teve. Não, isso aí não é bate-papo, não. Teve coleta de assinatura na rua. Não, uau, grande bobagem. Alguém do PT coletou assinatura. Você está falando daquele. Quando o Tarso Genro. O partido institucionalmente. Não. Quando a Dilma propôs em rede nacional. Presidente da República. Teve algum momento que a gente chegou a, de fato, debater, ter uma nova Constituição? Isso chegou a acontecer? Não aconteceu. Teve algum plebiscito
populista que foi tocado durante esses 14 anos do PT? Qual foi? Não, mas quem disse que eu disse isso? Eu tô falando que o PT corroeu. Teve propina pro parlamento? Teve propina pro parlamento que isso corrói a democracia ou não? Comprar o parlamento na propina. É óbvio então, Guga, pelo amor de Deus. Você tá querendo desviar com outra palavra. Kim, você é que está desviando agora para um problema que realmente acontece, é institucionalizado já. Se você for ver as prefeituras de qualquer partido ou o governo federal, eles têm essa... sim, isso institucionalizado, isso é normal, isso infelizmente acontecia, e está deixando de ser normal, ainda bem, graças a essas investigações. A maioria esmagadora não é assim, não. Mundo comprou voto, comprou apoio político nos últimos, desde a época dos militares, tem denúncia disso, desde a época da ditadura militar, inclusive os desvios da Petrobras, as denúncias começam na época da ditadura militar, então a gente não pode fingir que isso é exclusividade do PT. Todos os meses, institucionalmente, foi exclusividade do PT. O PT, ele está pagando pelo que cometeu de erro, ele cometeu uma série de erros. Isso é algo que é cultural da política do Brasil. Isso não isenta o PT, não isenta o PT do que o PT fez, tem que pagar realmente pelo que fez. Agora, as denúncias, elas começaram na época da ditadura militar, elas passaram por todos os governos democráticos e elas só estão sendo apuradas e só foram apuradas durante o período do PT, graças muito a essa independência que o PT deu às outras instituições, a Polícia Federal, a PGR. E agora, com o Bolsonaro aparelhando todo mundo... O PT queria aprovar a PEC 37, ele queria tirar esse poder de investigação, só não conseguiu por causa das manifestações de 2013. Você está falando num momento limiar, quando alguém do PT tentou propor isso, porque a história do PT ao longo de 14 anos... Alguém não, o governo. Não foi essa. O PT foi quem deu essa independência toda para a Polícia Federal. Inclusive, o Sérgio Moro usou o PT como exemplo quando prendeu o Lula, no primeiro momento, quando condenou. Ele falou, só estou conseguindo isso graças às políticas do próprio PT. Ele mesmo admitiu isso. Então diga formalmente qual é a mudança jurídica que teve, que deu autonomia para a PF, para o Ministério Público, através do PT. Kim, você está querendo usar a tática que eu usei agora, perguntando do plebiscito, que você não soube responder. Agora, não, o plebiscito não teve, e eu nunca disse que teve. E nunca teve nenhum tipo de constituinte também. O PT não ameaçou a nossa democracia. E se você for pegar o que a PF fala, o que a PGR fala, eles todos, você não vai achar ninguém nessas instituições dizendo que o PT aparelhou essas instituições. Você pode dizer que o PT propôs. Eu trago 20 aqui. Não tem. A PF, a PGR, o Supremo... Trago 20 de cada instituição aqui. Então traz. Tá desafiado. Se quiser, a gente faz a parte 2 desse debate. Facilmente, conheço pessoalmente todos eles. Eu trago também. Maquin, vamos fechar, vai. Fecha contigo hoje, já que hoje você foi o olafista do debate. Deixa o Guga aí acreditar nesse conto de fada aí do PT, né? Que o Bolsonaro é muito pior que o PT e que o PT não é um Bolsonaro mais autoritário, mais sofisticado ainda, e com mais capacidade, com mais entrada na imprensa e na academia, e, enfim, com um projeto mais estruturado, enquanto o Guga acha aí que realmente... foi o grande baluarte da democracia, que garantiu a independência do Ministério Público, que veio com a Constituição de 88, que o PT foi contra, né? Beleza, um abraço. Eu não digo que foi um baluarte, mas a gente não pode dizer que colocou a democracia em risco. É isso. Colocou. É isso. Hoje a gente não concordou em nada. Valeu, galera. Valeu.